Muito bom dia a todas e a todos que estão aqui conosco hoje, aqueles que estão também nos acompanhando online. Eu entendo que esse encontro aqui no Rio de Janeiro é uma grande oportunidade para todos nós que gostamos da cidade, que amamos o Rio, de que o Rio se transforme realmente na capital nacional da inovação. Nós temos aqui na nossa cidade e no nosso estado indústrias da energia muito poderosas, né, Cioli e Osmar? E ter aqui comigo o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, Osmar, e o grande Ascioli, o grande empreendedor da cidade do Rio de Janeiro na área do entretenimento, enfim, são pessoas de grande conteúdo e que eu tenho o sentimento que nós iremos ter uns 40 minutos aqui de um compartilhamento de ideias, de propósito, de melhorar a cidade, de melhorar o estado, de melhorar o país, contribuir para que nós possamos, de fato, criar aqui nesse nosso ambiente, um ambiente de negócios que seja próspero, saudável e que tenhamos todos compromisso com as questões ambientais, as questões climáticas, e nós que estamos vivendo esse momento do mundo tão conturbado, é muito importante que tenhamos todos esse olhar, essa consciência e essa crítica em relação ao nosso futuro muito próximo, e a energia faz parte dessa grande preocupação que todos temos que ter com a sustentabilidade da vida no nosso planeta. Eu iniciaria essa conversa perguntando ao nosso secretário Osmar e ao nosso empresário Alexandre Ascioli por que o Rio de Janeiro é um lugar atrativo para se viver, para se trabalhar, para se visitar, mas principalmente por que o Rio de Janeiro é um lugar importante para se investir e para se empreender. Boa pergunta, né? Acho que essa é a pergunta maravilhosa e que é a pergunta que basicamente fundamenta o meu trabalho, né? Então eu tenho que eh, responder essa pergunta todo dia, né? Então tem que acordar, olhar para a realidade da cidade e responder essa pergunta todo dia. Primeiro eu queria saudar aqui o Josier e o Ascioli, parceiros, parceiros da cidade, enfim, na figura da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E dizer que é um prazer poder falar num evento como esse, de tanta importância para o Rio de Janeiro. Mas acho que essa conversa, eu acho que ela tem que começar pelo óbvio, e eu digo isso porque eu estou na prefeitura há 6 meses, e às vezes a gente tem que responder o óbvio para depois começar a responder as partes menos óbvias. E a primeira, que não parece muito óbvia, mas eu tenho repetido sempre, é: o Rio de Janeiro não quer ser São Paulo. Parece muito óbvio isso. Mas a gente ainda se debate em temas tentando fazer a cidade do Rio se tornar outra cidade, não a cidade que ela é. E as características que tornam a cidade o que ela é, e aí começa a responder por que as pessoas querem viver, por que as pessoas querem visitar. O Rio de Janeiro é o imaginário do Brasil. Fora do Brasil, as pessoas imaginam o Rio de Janeiro. E, obviamente, a gente chega no porquê que as pessoas querem investir. E eu acho que pegando esse imaginário e essas características da cidade que tem a ver com o modo de viver, com o modo de se expressar, com o modo de vestir, com o modo de encarar a vida, essa é a verdade. O carioca ele tem um jeito diferente de encarar a vida. Acho que a gente chega numa realidade atual, que é: a gente vive num mundo que, na minha visão, busca as questões irreplicáveis. O que é irreplicável? Porque me parece que tudo que é replicável vai ser resolvido por relações não humanas. Máquina com máquina, máquina com pessoas. Mas tem uma coisa que algumas coisas não são replicáveis: as experiências, a unicidade das paisagens, a beleza natural, a Baía de Guanabara. Esses são ativos irreplicáveis. E aí eu chego num lugar onde o Rio de Janeiro, no mundo, está muito bem posicionado. Muito bem posicionado. A gente tem ativos irreplicáveis mundo afora.
a gente cuidou e a gente trabalhou para que esses ativos se tornassem oportunidade de investimento nos muitos últimos anos? Talvez não da maneira como deveriam, né? A gente tem que transformar essa característica na capacidade de atrair investimento. E aí a gente entra numa outra camada, que não é a camada da beleza natural e dos ativos naturais e das questões que já são irreplicáveis, mas é daquilo que a gente pode fazer para melhorar o ambiente de negócio. E aí, para a gente poder ter aqui um bate-papo, na prefeitura hoje a gente segue numa busca incessante por identificar as teses de investimento que a gente vai construir e perseguir nos próximos anos. E aí a gente tem que falar de curto, médio e longo prazo. E a gente vem repetindo, várias pessoas certamente já viram a gente falando de data center, a indústria criativa é muito óbvio, o turismo, mas a gente tem questões de saúde, então a gente tem uma oportunidade nos serviços de saúde, inteligência artificial, questões ligadas à cidade, à vida em cidade, smart city. Então a gente tem um conjunto de teses a serem perseguidas que passam por construção de um pipeline de projetos e construção de um ambiente regulatório propício e estável para que os investidores possam vir e investir os seus recursos. Então esse é o contexto inicial aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Eu fico muito feliz e até mesmo muito esperançoso em ouvir da boca do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico esse compromisso com as questões regulatórias, não é? Eu acho que a segurança jurídica para você investir na cidade, ela é fundamental, não é, Acioli? Eu vejo a luta de Acioli lá no Jardim de Alá, para que possa estruturar um projeto correto, adequado, como foi. E, e mesmo assim, apesar dessas dificuldades, e que muitas delas são dificuldades jurídicas, né? Eu acho que esse avanço que você está tendo lá no Jardim de Alá, ele é muito relevante para que o investidor perceba que é possível investir no Rio de Janeiro. Se eu quiser construir aqui qualquer coisa, uma usina de energia de qualquer origem, eu vou ter as garantias jurídicas que não vou ser embarreirado no meu investimento, impedido de prosseguir no meu desejo de prosperar com negócios aqui no estado e na cidade. Mas eu estou citando o nosso Alexandre Acioli, porque vou fazer aqui uma propaganda do Alexandre Acioli, porque eu fui no Roxy Dinner e é espetacular. Eu recomendo que todos aqui vão lá um dia qualquer. E eu vi quanta tecnologia ele embarcou naquele ambiente de visitar o Brasil através da música, do folclore, das culturas. E, e esse espírito empreendedor do Alexandre Acioli é o espírito empreendedor que eu penso que nós, no Rio de Janeiro, deveríamos perseguir. Nós fomos aqui, não é, secretário, por quase 200 anos, a capital do Império, a capital da colônia, a capital da República, e nós criamos assim uma cultura meio cartorial de dependência do setor público. A nossa ida para Brasília, da capital para Brasília, não nos deixou um legado de uma cultura empreendedora. E eu penso que este ambiente de energia é um ambiente de empreendedorismo. Eu sei que o Zacioli não é um investidor ou não é um empreendedor na área de energia, mas eu penso que ele consome muita energia nos negócios que ele faz. E, consequentemente, eu perguntaria ao nosso Acioli como é que você, Acioli, não tendo nascido no Rio de Janeiro, tendo a cultura cartorial e vinculada à dependência do setor público, conseguiu construir uma veia empreendedora e tem sido um empreendedor exemplar para a nossa cidade e para o nosso estado. E como é que você olha a inovação, a transformação digital, a necessidade de novas incorporações tecnológicas nos negócios que você empreende com muita frequência aqui na nossa cidade e no estado? E porque você é um exemplo, é um inspirador para que jovens empresários e jovens empreendedores acreditem que, mesmo com essa dificuldade que a gente tem de uma tradição cartorial, nós devemos e temos que criar
um ambiente de cultura empreendedora no Rio de Janeiro, menos Estado e mais empreendedorismo. Como é que você tem feito para ter sucesso na sua vida? Bem, obrigado pela pergunta. Uma boa tarde a todos. Uma honra estar aqui num evento tão importante como o Energy Summit, com o nosso secretário de Desenvolvimento, que disse que há 6 meses está na prefeitura, mas muito antes disso, ele era head numa área do BNDES que estruturou várias operações de parcerias públicas-privadas entre o poder público e a iniciativa privada, e um dos grandes exemplos vitoriosos para nós cariocas, ele coordenou todo o processo da concorrência e da licitação do Canecão. E o Canecão, ele é um belíssimo exemplo de um equipamento de uma importância absurda para a cidade do Rio de Janeiro, que faz parte da nossa memória afetiva, cultural, artística, não só do carioca, mas de todos os turistas e artistas que por ali começaram suas carreiras e que durante anos e anos tentaram se fazer absolutamente tudo com o Canecão e ninguém conseguia fazer. E graças a uma parceria público-privada extremamente bem sucedida, o Canecão está em obras para ser inaugurado daqui a 2 anos e, sem nenhuma dúvida, vai ser uma contribuição absurda para a cidade. Outro ponto importante, antes de entrar no Jardim de Alá, que eu acho que a gente falar de segurança jurídica, o Jardim de Alá é muito emblemático, na minha opinião, para tudo que vai acontecer na cidade aí pelos próximos anos, principalmente esse, né? A gente falar de empreendedorismo na cidade do Rio de Janeiro, e particularmente eu acho que isso aqui é a Disney para um empreendedor, porque a quantidade de oportunidades que se tem nessa cidade hoje, na área de serviços, na área de entretenimento, enfim, em todos os setores possíveis, porque a gente passou muitos anos meio que não é abandonados, é largados, né. E hoje a gente vem nos últimos anos, a gente vem num momento muito propício sobre todos os aspectos. Você liga um dia a televisão, é o príncipe anunciando que vai vir para o Rio de Janeiro, outro dia que vão ter 40, os maiores prefeitos do mundo na cidade, acabamos de sair de um G20, agora daqui a 2 semanas, BRICS. O mundo está olhando para o Rio de Janeiro, né? E ainda mais nesse ambiente de segurança internacional que a gente vive aí de uma certa forma. Meu filho estuda nos Estados Unidos, veio passar férias aqui. Lá em casa é uma pressão para não deixar ele voltar, ou seja, tem medo da insegurança que possa acontecer. Mas voltando aqui para a nossa cidade, o Rio vem num momento com essa visibilidade toda e todo o investimento que vem sendo feito, por exemplo, com IA e tecnologia em segurança pública. Basta olhar aqui o exemplo que a prefeitura vem fazendo com o seu programa, como é que o Civitas. Quem não conhece esse programa, vale conhecer. Eu conheci um dia desse no Jornal Nacional, nem eu tinha noção a tecnologia que tem por trás para proteção da... Hoje a gente vive no mundo, eu vejo ali no Jardim de Alá, que durante 50 anos foi uma área abandonada de crack, de assaltos. Se alguém tivesse que atravessar do Leblon para Ipanema, pegava um táxi. Ele não atravessava andando. À noite é impossível. Se alguém tivesse que pegar uma bicicleta, sair da praia de Ipanema ou do Leblon para ir para a Lagoa, ia pela Aníbal de Mendonça, Henrique Dumont, Garcia Dávila, mas não passava pelo Jardim de Alá por total insegurança, né? Bastou a gente instalar ali 80 câmeras, Gabriel, com um sistema de monitoramento online com a polícia militar, com a polícia municipal, a gente reduziu ali pelo menos em 90% os casos só com a inteligência. Então, agora é ocupar aquilo. Então, hoje, quando a gente vê essas iniciativas que o Rio de Janeiro vem oferecendo, o Rio, eu não vou falar aqui do setor de energia, porque a única energia que eu posso falar aqui é da energia do carioca, que eu acho que é o maior patrimônio que a gente tem, que é a vontade de fazer e fazer diferente, né? O ROX é um exemplo disso, mas eu quero voltar ao Jardim de Alá. O Jardim de Alá, durante 50 anos,
Todos os prefeitos que passaram pela cidade do Rio de Janeiro tentaram fazer alguma coisa no Jardim de Alá. Todos, inclusive o atual prefeito Eduardo Paes, quando estava na primeira gestão dele, quando foi secretário de outras gestões, e ninguém conseguia fazer nada. Lá ia ter o Museu da Copa, o Museu do Futebol, que o César Maia quis fazer. Você tem enormes iniciativas para serem feitas no Jardim de Alá, e nunca se conseguiu fazer nada. Por quê? Sempre, obviamente, você tem você não consegue, nem Jesus Cristo teve unanimidade, né? Então não vai ser em qualquer iniciativa pública que você vai conseguir unanimidade, mas sempre tem um grupo pequeno de pessoas que foram lá brigar contra o Rox, que brigaram contra o metrô, que brigaram contra a perimetral e foram brigar contra o Jardim de Alá. Mas um grupo extremamente pequeno. Chega a ser antidemocrático, porque esse grupo pertencia às associações de moradores do Leblon e de Ipanema. No momento que essas duas associações resolveram apoiar o projeto, eles se criaram uma associação específica com 22 pessoas só para combater. E aí se aliou ao Ministério Público. O Ministério Público, que eu tenho um total respeito, é de uma total importância para fiscalizar o poder público, fiscalizar tudo que acontece com o patrimônio público, mas eu acho que tem uma questão que precisa ser resolvida, porque não adianta a gente falar de segurança jurídica sem envolver o Ministério Público. Eu dou um exemplo. O Jardim de Alá passou por um processo de estudos que levou 6, 7 meses. Com concurso público que envolveu outros 6, 7 meses. Consultas públicas que envolveu toda a sociedade, a sociedade, órgãos organizados, todos participaram daquelas consultas públicas. A audiência pública. Aí veio o edital, foi publicado, aberto a todos, uma concorrência transparente, pública, que teve um vencedor, que foi o nosso grupo. No momento que a gente venceu e assinou o contrato, veio o Ministério Público questionar tudo que estava sendo feito. Uma única pessoa, que é o representante do Ministério Público, tem o poder, não é um poder coletivo, é um poder individual, de questionar o que 20 secretarias de Estado, mais de 100 profissionais de prefeitura, de área jurídica, IFAM, Instituto Patrimônio Histórico da cidade do Rio de Janeiro, debates que levaram 1 ano e meio sendo debatidos. Por que o Ministério Público não se envolveu nesse momento? Por que o Ministério Público não participa na concepção dos projetos para quando o contrato for assinado com a iniciativa privada, esse contrato seja legítimo a ponto de ser blindado de uma única pessoa, não um colegiado, vir questionar tudo. Conclusão, ficamos 1 ano e meio com a obra do Jardim de Alá parado, começou hoje a obra, né? Porque conseguiu uma liminar na Justiça. Essa discussão na Justiça levou 1 ano e meio. O Jardim de Alá poderia estar sendo inaugurado nos próximos 6 meses, né? O custo, dobrou o aumento de custo. Nós tivemos mais custo com advogados do que com projeto, tá? Quando a Justiça em primeira instância derrubou, deu o ganho de causa para seguir as obras, voltou o Ministério Público questionar a segunda instância, que graças a Deus a segunda instância reconheceu a legitimidade do processo e deu sequência. Gente, e aí eu fico pensando, por que numa concepção de projetos? Eu sei que eu estou no setor de energia, mas desculpa, gente, como a gente fala em segurança jurídica, em parcerias para o desenvolvimento de uma cidade, e o ambiente de desenvolvimento da cidade é importante para atrair o investimento, para atrair o turista, para atrair as grandes data centers que o nosso prefeito está investindo pessoalmente todo o esforço do mundo para isso, por que não atrair hoje o Ministério Público? E eu não estou de maneira nenhuma questionando o trabalho do Ministério Público, eu estou questionando o time.
Gente, o Roxy é um imóvel privado, um cinema que poderia ter virado uma igreja, ia virar uma loja de departamento, como virou a do Leblon, que se tornou na melhor casa de espetáculos do mundo. Não sou eu que estou falando isso, foi a revista Time que elegeu o Roxy a isso. E quem vai lá, acho que a maioria aqui foi no evento do Energy Summit segunda-feira, e todos saíram impressionados. Depois de 2 anos de obra, sem qualquer problema jurídico, 1 mês antes de inaugurar, quando os convites estavam na rua, veio o Ministério Público questionar, mandando demolir tudo. Gente, espera aí, a gente está falando de construção, de pró do desenvolvimento de uma cidade, do ambiente de investimento. Então, eu queria aproveitar, já que eu não vim aqui nem pensando no Ministério Público, pelo amor de Deus, mas eu vim aqui hoje, se a gente está num ambiente de atrair grandes empresas de energia para a cidade, grandes investidores para a cidade, seja em que setor, a gente precisa tratar desse assunto de segurança jurídica, trazendo o Ministério Público para um ambiente conversável. Mas eu acho que é... Muito bem, Gilberto, muito bem. E, pessoal, desculpa o meu desabafo, mas isso é o desabafo de um carioca que ama essa cidade, de um carioca que está numa alegria com a gestão pública que a gente tem nessa cidade, que tudo a gente pode, tudo tem apoio, e da onde a gente menos espera vem os entraves. É isso mesmo, eu acho que... Mas nós estamos vivendo, tirando essa questão da dificuldade, nós temos também muitas facilidades, e eu penso que a atual gestão da prefeitura, o prefeito Eduardo Paes, os seus secretários, como o nosso Osmar Lima e tantos outros, Sidney Levi, que eu creio que está aqui também, eu acho que a gente precisaria, até aproveitando a presença do Sidney Levi, e uma pequena questão, que foi, não é pequena, é grande questão relacionada à energia, que é essa questão do desejo do nosso prefeito Eduardo Paes de criar aqui um hub de inteligência artificial, e para isso ser aqui o lugar preferido de data centers estarem instalados, fazendo aí as fintechs. Elas vamos ter muito brevemente aqui no Rio de Janeiro, inaugurando possivelmente já no primeiro trimestre do ano que vem, a nova base, a nova Bolsa de Valores do Brasil, que vai se instalar aqui no Rio de Janeiro, atraindo fintechs. Nós vamos poder ter um ambiente de inovação das health techs, das govtechs, mas para isso a gente precisa ter uma energia boa, uma energia sustentável, uma energia barata. Você vê essa perspectiva, nosso secretário Osmar? Vamos lá, acho que esse é um excelente ponto. A gente vem discutindo esse projeto, enfim, do AI Campus, né? O Rio AI City, já há algum tempo, né? E acho que ele ilustra bem um pouco da unicidade de características da cidade com a oportunidade de negócios, né? Então, desde que a gente chegou na prefeitura, o Sidney junto, eu, Sidney, Maria Silvia, a gente estava tentando achar quais eram as teses que a gente ia perseguir. E data center estava sempre ali, né? Vamos investigar esse negócio, vamos investigar esse negócio. E por uma questão de características, né? E aí tem um pouco de sorte e mérito, né? Na época dos Jogos Olímpicos, e Sidney foi CEO nas Olimpíadas, foi feito um investimento gigantesco de infraestrutura de energia na região do Parque Olímpico. E também ali próximo chegam os cabos submarinos que conectam o Rio a todos os continentes. Também por uma questão natural, a gente tem terrenos disponíveis ali em abundância, principalmente no centro metropolitano, que não é exatamente o Parque Olímpico, é do outro lado da rua. E aí a gente tem, enfim, a maior geradora de energia limpa do mundo no Rio de Janeiro, que é a Eletrobras. Então as peças começaram a se arrumar, e aí um empreendedor, né? Então, enfim, o Alessandro Lombardi, da Eleia, trouxe para a gente um projeto privado, né? E aí a cidade, na hora que ela vê um projeto privado que conecta e que coloca a cidade numa diferença competitiva, qual o papel da cidade? É apoiar aquele projeto, né? Então,
a gente enxergando a gana de um empreendedor que está enxergando na cidade uma oportunidade, entendemos que o Rio tinha mais do que uma oportunidade, tinha uma posição competitiva diferente. E a gente foi botar essa posição à prova, né? Porque a gente aí, como poder público, a gente tem que estabelecer qual é o papel do poder público e qual é o papel do poder privado, né? Então, assim, às vezes o poder público ele fica em dúvida até onde ele deve ir. E esse é um business privado. Terra privada, data center é privado, o cliente é privado, é tudo privado. Mas a cidade precisa dar as condições e confirmar que ela tem aquelas condições. Então a gente foi falar com a Eletrobras. Eletrobras, você consegue fornecer energia? A gente foi falar com o dono do terreno. Você está fazendo a negociação, está funcionando, esse terreno funciona? A gente foi falar, por óbvio, com o empreendedor que trouxe. A gente foi entender se a gente... Então, a gente foi entender se aquilo que estava sendo proposto de fato tinha fundamento. Entendemos que sim, e que aí pode virar um projeto de cidade ancorado por um projeto de um parceiro privado, né? E aí, enfim, várias pessoas estavam aqui provavelmente na abertura do Web Summit, quando o prefeito anuncia a decisão da cidade de brigar internacionalmente para ser um dos 10, 15 polos de data center do mundo que vão ter capacidade de jogar esse jogo. E é um jogo que vai ser decidido nos próximos 2 anos. Esse jogo não vai ser jogado por 10. Então a gente está aqui trabalhando fortemente para viabilizar institucionalmente todas as variáveis que a gente pode e, da melhor maneira possível, não deixar o poder público atrapalhar o desejo de investir e o desejo privado. Então esse é o papel que a cidade vem desempenhar. E acho que aí é uma grande oportunidade de investidores na área de energia limpa, que possa renovável, que a gente possa estar provendo esses nossos data centers a partir daí, né, Osmar? Tem toda uma cadeia, eu acho que a parte interessante, no começo quando a gente falava desse, vamos focar em data center, sempre vinha uma questão de muita gente, mas data center é pouco intensivo em mão de obra. Era sempre uma crítica. Consome muita energia e é pouco intensivo em mão de obra. Mas a cadeia que fica no entorno, a gente está falando para 3 GB de data center, ainda falando de 65 bilhões de dólares. 5 vezes o orçamento da prefeitura. Se a gente colocar esse nível de investimento no Rio de Janeiro, a gente muda a realidade. E com um adicional, que eu acho que é importante, às vezes passa despercebido, né? A região da cidade onde a gente está direcionando é uma região no qual a gente não quer adensar mais. Aqui. A gente não quer botar mais um bairro inteiro dentro do centro metropolitano. Senão não tem túnel, viaduto, trem, BRT, VLT que dê jeito no trânsito que a gente vai construir. Então, ao conseguir ainda essa solução, a gente ainda adensa de data center e não de pessoas. Sem contar o Reviver Centro, né? Que você já está levando. Então, assim, a gente não pode competir com os nossos próprios incentivos. A gente quer as pessoas no centro. A gente quer tecnologia num hub de tecnologia. O Parque Olímpico, o projeto foi aprovado ontem. Então, estamos falando lá de um investimento gigantesco para fazer o IMED, né? Aqui pertinho. Então, tem um conjunto de fatores acontecendo na região que são importantes. Eu acho assim, muito importante para a nossa plateia de investidores, empreendedores, jovens empreendedores, que possam estar participando desse esforço do Rio de Janeiro no desenvolvimento na área da inovação, da transformação digital e, muito particularmente, nesse distrito de inovação na questão da energia, na questão da saúde, tantos outros formatos que estão sendo pensados pelo nosso secretário Osmar e pelo nosso prefeito Eduardo Paes, de trazer para o centro do Rio de Janeiro esses jovens empreendedores com as suas startups, trazendo soluções. E aí, já quase caminhando para o final, eu teria mais uma pergunta para cada um dos nossos debatedores, mas eu vou continuar aqui com o nosso Osmar. Osmar, a gente precisa talvez criar incentivos, e aí eu me coloco como presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, um defensor desse tema que eu vou abordar aqui agora, e poder ser um facilitador nessas relações, porque nós precisamos criar uma conexão maior entre a indústria a indústria do conhecimento, as universidades, os empresários, as startups, as grandes organizações, para que a gente possa criar um ambiente de inovação aberta,
de cooperação, um modelo de economia colaborativa, para que o Rio possa assumir um protagonismo nesse ambiente do empreendedorismo no segmento da energia e em tantos outros segmentos que nós precisamos assumir. Como é que você tem tratado esse assunto? Você, o Sidney Levi, a Maria Silva, você juntar Maria Silva Lessa, Marques, perdão, Maria Silva Marques, Osmar Lima e Sidney, esse é um privilégio para a cidade ter uma trinca dessa trabalhando a favor do nosso desenvolvimento. Vocês têm trabalhado esse ambiente, porque eu vejo uma dissociação cognitiva das universidades com a necessidade real, o mundo real do empresariado. Muita tese de doutorado e mestrado, mas quase nenhuma marca e nenhuma patente é registrada a partir desses trabalhos acadêmicos. Nós precisamos conectar as universidades ao mundo real e no mundo da energia é muito importante isso, você não acha, Osmar? Com certeza, eu vou adicionar aí um nome nesse elemento, que é a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Tatiana Roque, que vem fazendo um trabalho excepcional na construção de uma estratégia de inteligência artificial e tecnologia. E eu acredito, José, então, primeiro é importante todo mundo saber que o Rio ele concentra o maior número de universidades federais do país, forma o maior número de pessoas nessas universidades. Eu sou oriundo da UFRJ de vida inteira, certamente um grande número de pessoas aqui também de universidades federais, e as universidades elas sempre desempenharam um papel importante por meio dos seus programas de extensão e produção de conhecimento para setores, né? Mas eu concordo plenamente que a gente ficou com um gap entre a aproximação entre a indústria, enfim, os serviços também, que eu acho que é importante colocar, e a universidade. Acho que um primeiro passo que a cidade fez, e aí eu falo com muito orgulho, sem ter nem participado da gestão só hoje, da concepção só da gestão, e tem tudo a ver com o Energy Summit, porque o Hudson e o Daniel Barros, enfim, o time que estava no MIT RIP, fez parte dessa concepção, é o Porto Mara Valley. Então é um equipamento fantástico que quem não conhece tem que conhecer. Um galpão onde, de um lado, você tem uma universidade pública de matemática aplicada, então ciência básica, totalmente custeada pelo governo federal, mas os alunos recebem apartamento, bolsa de estudos e bolsa de alimentação pela prefeitura. Então, aqueles alunos são todos de escola pública, selecionados pela Olimpíada Brasileira de Matemática, e vêm estudar no Rio de Janeiro ciência de ponta pela única graduação de matemática do INPA, que é o único detentor de uma medalha Fields no continente. E do outro lado do mesmo prédio, a gente tem um hub de inovação, com grandes e pequenas empresas, com startups, e isso demonstra e começa a demonstrar os resultados, e aí as universidades todas parte por um ciúme, parte pelo efeito demonstração. Eu não tenho nada contra o ciúme, eu acho que é o melhor motor para fazer as coisas funcionarem. Começam a buscar essa integração da mesma maneira. Fala, por que não tem o meu Maravalha? Por que não tem o hub? E assim, a UFRJ, eu sou da UFRJ, a gente é um centro tecnológico fantástico, desenvolvendo todo tipo de tecnologia, exportando Petrobras com sempre lá dentro, o setor de energia produzindo muita tecnologia dentro da universidade, exportando isso para dentro dos setores. Então, acho que o Rio tem essa capacidade de se aproveitar muito mais desse capital humano que a gente já produz aqui e muitas vezes a gente exporta para fora do Brasil e para fora do Rio de Janeiro. Então a gente tem que trabalhar isso melhor. Muito bom, já chegamos aqui ao nosso ponto final. Vou passar aqui para o nosso Accioli esses minutinhos que ainda temos. Que risco, hein, moça? Que risco e risco. Mas eu queria dizer o seguinte, foi um prazer enorme poder participar desse nosso encontro aqui. Quero agora fazer o meu jabá aqui. Eu quero convidar vocês todos a estarem participando da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Lá nós temos 22 conselhos empresariais de todos os segmentos, inclusive o segmento de energia. Portanto, serão muito bem-vindos trazer ideias, sugestões, discussões de propósitos, sempre pensando no propósito único de garantir o acesso da população carioca, fluminense e brasileira
aos serviços de qualidade, seja na área de energia ou de qualquer outro segmento da economia. Como não temos mais tempo para perguntas, eu vou passar ao nosso Acioli para que ele, com a sua energia pessoal, possa concluir esse nosso encontro falando livremente aquilo que entender ser melhor para a nossa plateia. Bem, acho que só uma frase. Eu sou um carioca extremamente animado com a cidade do Rio de Janeiro. E nunca tive tão animado em toda a minha vida como empreendedor. Existe uma diferença absurda entre um empreendedor e um empresário. Eu, particularmente, não gosto nem de ser chamado de empresário, porque eu sou um empreendedor, o projeto acontece e aí você vira um empresário ou não, tá certo? Mas o Rio, sem nenhuma dúvida, é um privilégio a gente ver a quantidade de iniciativas que estão ocorrendo e acontecendo ao mesmo tempo na cidade. Não só no setor de energia, mas principalmente e também no setor de turismo da cidade. Bem, é isso, gente. Obrigado. Um prazer estar aqui, gente. Muito obrigado, Osmar. Para as suas considerações finais também, por favor. Eu só vou agradecer a oportunidade e dizer que é um privilégio estar sentado na cadeira que eu estou e trabalhando pela cidade.